põe a mesa para dois. Viva, reservei mesa para dois para falar com uma das melhores atrizes portuguesas. Ela acaba de fazer-se uma pequena careta por eu ter dito isto, mas apenas porque a humildade... Não é por humildade, é porque há muitas. Melhor quer dizer que é quase único, mas não é. Eu sei, mas é porque a humildade é-lhe intrínseca, Custódia. E como já disse a sua voz, eu já não vou fazer surpresa disto. Vou aqui só continuar a bajulá-la no início. Ok, vá, bora lá. Mas isto é espetacular. Amanhã... A Custódia é antiprotocolar e é a melhor coisa que há. Não há dúvida que todos os elogios ao percurso da Custódia são justificados e, portanto, sim, eu vou reafirmar uma das melhores atrizes portuguesas. Nasceu em Beja, morou em Porto Alegre, seguiu para Lisboa, onde estudou medicina durante 3 anos. A Faculdade de Ciências Médicas não tinha um grupo de teatro. Para criar foi pedir ajuda ao conservatório, aí lá se foi a medicina, ficou no conservatório e ainda bem que o fez. Eu tenho a impressão que teríamos uma boa médica, mas temos sem dúvida uma melhor atriz. Mudou-se, portanto, do éter do bloco operatório para o linóleo e celofane queimado dos palcos de teatro. É um bocado a isto que cheira um palco de teatro, não é? Linóleo e celofane agora já queimado. não tanto, porque há muito cimento, mas sim. E já não há tanto celofane, não é? Nas Exatamente. luzes. Mas antes era isto que cheirava, não é? O que é que cheira um palco de teatro? É esse misto todo, é quase o misto dos perfumes de toda a gente, as maquiagens, mas havia esses filtros, os sons dos filtros também é muito engraçado. Aliás, na rádio eu fiz teatro radiofónico, em que os sons eram feitos com objetos mesmo. A chuva era feita com fita de cassete. Havia uma porta, mesmo nós gravávamos em frente à porta para bater as portas quando entrávamos, as personagens. Existem esses sons todos e esses cheiros todos. Eu não consigo. Eu sei que se entrar num teatro eu reconheço o cheiro, ou se entrar noutro sítio e reconheço o cheiro que tenho na memória do teatro. Mas é uma panóplia muito grande, porque num teatro há sempre muito ser humano, não é? E há uma coisa gira também. Há cheiro de grande teatro e cheiro de pequeno auditório. Porque tem a ver com a proximidade. Aqui o teto, digamos assim, está de nós, não é? Os grandes teatros têm os tetos mais altos, as coisas estão mais longínquas. E a proximidade do público. Exatamente. Isso é tudo, tem influência. Ou seja, tu sentes o bater do coração das 400 pessoas que estão ali, tu sentes a respiração delas. Achas que é uma coisa mística ou física, esta energia que há entre o ator e a sala cheia? É mística e física, ou seja, é bom, não é só no teatro, é bom nós sentirmos sempre um misticismo nos locais onde trabalhamos, onde nos damos tanto e onde recebemos muito. Uma não liturgia, não é? Mas eu acho que é um misto disso tudo, porque se tu fores ver aquela ideia da quarta parede, ou tu não seres influenciada na tua vivência daquela ação que é aquele espetáculo, que é um bocadinho de vida de não sei quantas pessoas, ou de uma, ou seja, do que for, e é um contar de história, é um vivenciar aquela ação a contar a história. Também tens que ser independente até da reação daquelas pessoas que estão a ver, não é? Para tu te conseguires concentrar naquele bocadinho de vida daquele personagem que estás a representar. E isso acontece, mas também acontece em televisão, porque, por exemplo, num estúdio de televisão estamos, digamos que não há plateia, mas há. E há uma futura plateia, e há a plateia da tecnologia toda que está à nossa volta, as câmaras, o som, o diretor de atores, o realizador do outro lado, é a nossa plateia naqueles minutos, ou naquele tempo. E existem os outros personagens, existem o bater do coração do colega que está ali contigo. Porque, por exemplo, em televisão não existem ensaios, nós vamos para o palco com tudo sabidinho. E é só viver aquela vida. Em televisão, tu quase que acho que precisas mais de ouvir o bater do coração dos teus colegas que estão a contracenar contigo, porque digamos que parece, para mim é sempre o terceiro ensaio de teatro, não é? Sabemos alguma coisa, mas ainda não sabemos muito bem como é que o outro vai reagir, qual é o trabalho que os outros atores trazem de casa, e comparar com o meu e depois fazer a junção dos trabalhos. E também existe isso, mas eu acho
que se calhar existem todos os trabalhos que se fazem em grupo, não é? Que não estamos sozinhos, que dependemos dos outros não para o fazer, que saberíamos fazer sozinho, mas não era a mesma coisa. Exato. Mas para que ele resulte bem. No teatro, e já vamos falar da peça mais recente, definitivamente As Bahamas, que está a ser reposta em cena neste final de 2025 no Teatro de Variedades. Mas Não já é andou a reposta, percorrer- não teve carreira em Lisboa. Não teve em Lisboa, exato, mas andou pelo país todo, exatamente. Açores e Lolé. Exatamente. E que já vamos falar sobre esse espetáculo. Também vamos falar sobre A Médica, que deu recentemente o Globo de Ouro de melhor atriz de teatro à Custódia Galego. Neste caso, do Definitivamente As Bahamas, estamos a falar de uma peça que eu tenho a impressão que tanto vai suscitar as gargalhadas quanto vai suscitar os murros no estômago na plateia. É esta dinâmica que estamos a falar, não é? Sim, há géneros no teatro, evidentemente, e nós temos essa tendência de separar as coisas. Isto é absurdo, isto é naturalismo, isto é realismo. Mas, a não ser que um texto não esteja dramaturgicamente bem construído, eu acredito que, como os textos de teatro são bocados de vida, bocados de experiência, que têm tanta importância que temos que contar, não é? Temos que comunicar. Digamos que, Chorar. tal como a vida, tem tudo. Claro que há textos que a maneira de comunicar é mais dramático, é mais pela ironia, outros é mais pelo absurdo. Mas digamos que, para mim, um bom espetáculo tem que fazer sentir as pessoas tudo. Exato. Este Definitivamente As Bahamas faz sentir isso, não é? Partindo de personagens principais que são assim um pouquinho bonecos, pelo que parece, mas não são. Ou Não, seja, são- temos esta Tita e o Gui, Gui. exatamente, e há uma Sabela, que é uma personagem que fala pouco, está lá em cena. Mas vive com eles. É Exatamente. uma adolescente que foi para lá, como há muitos casais mais idosos que já estão reformados e às vezes podem também, para terem companhia, alugar um quartinho a um jovem, porque um jovem, aliás, a Tita diz isso, um jovem faz a diferença numa casa. Como se fosse um bibelô. Não, é para trazer juventude Exato. e vida àquelas pessoas que estão à espera que ela se vá esvaindo ao longo do tempo e dos minutos. E depois estas duas pessoas são pessoas ditas do antigamente, com preconceitos um bocadinho não muito politicamente corretos, mas que os exprimem tal como porque acham que sim, porque é natural neles, não veem mal nenhum naquilo. E às vezes é aí que se nota o absurdo. Às vezes há muitas pessoas, e sobretudo em sociedade, em entretenimento, digamos, quando estão a entreter uns aos outros, dizem coisas às vezes que não contam com o outro, que pode ofender, pode pô-lo em causa, pode agredi-lo de alguma maneira, mas pronto, aquilo é o que eles pensam e são donos da sua própria vida, achamos, não é? E largamos aquelas coisas, E não sem dão pensar conta. muito. E não dão conta. Depois não dão conta e ninguém também os faz dar conta. Isso é Exato. importante também. Exato. Há estatutos sociais, seja por causa da idade, seja porque ele não vai perceber nada, é melhor não lhe explicar. Para que é que lhe vais dizer que está a ser fascista se ele acha que aquilo não tem nada a ver com faz. É assim, não vale a pena às vezes discutir com pessoas que tu sabes que não lhe vais tirar aquelas ideias da cabeça e que se calhar também não tens que tirar. É esta dinâmica que se estabelece na peça Definitivamente As Bahamas. Está em cena no Teatro Variedades, por esta altura que estamos a gravar esta entrevista, durante todo o final de 2025 e até 11 de janeiro de 2026. Há um intervalinho no Natal. Exatamente. E é de quarta a sábado, há uma hora que eu acho que o público português já se está a acostumar a essa hora das 7 horas que eu gosto. Sim. Eu gosto Janta-se a seguir. Janta-se a seguir e pronto, salvo raras exceções, saem do trabalho, não têm que ir a casa. Se forem como eu, se vamos a casa, sento num instantinho e perco a energia. Exato. E assim não se vai a casa, vai-se ao teatro e janta-se, quem sabe, não em casa e também fora, com alguém com quem foi ao teatro. E discute-se aquilo que se viu. É muito bem sacado, porque de facto faz parte da experiência. E lá está.
Tem a ver com o facto também que eu acho que, felizmente, em Portugal também está-se a adaptar cada vez mais a própria cultura do espetáculo à cultura de vida das pessoas. É uma rotina gira porque é uma boa vida. No fundo é isto. Nós temos que saber porque é que estamos vivos. O trabalho e essas coisas são todas importantes para nós termos, lá está, dinheiro para viver a vida. Mas é importante perceber porque é que estamos vivos. Sim. Jantar faz parte disso. Nós estamos num programa que envolve um jantar, Custódia Galego, entre Bejas e Porto Alegres e Lisboas e Oliva da Fronteira, etc. Vamos para quê? Vamos para um tapé ou vamos... O que é que podia ser este jantar? Este jantar, as tapas e as ou entradinhas eu adoro. Okay. Eu lembro-me que houve uma... Aliás, quando vou ao Algarve não há nada a fazer. Mas eu fiz muitas digressões e espetáculos no Algarve e eu sustento-me com sopa de peixe e uma travessa de amêijoas. E posso repetir ao longo dos dias as vezes que eu quiser, porque eu não me enjoo. Curiosamente, das melhores sopas de peixe no país são feitas na região do Pinhal, ali na zona da Sertã, etc. Nunca percebi o fenómeno, mas são sopas de peixe fantásticas. Não sei se alguma vez provei aí nessa zona. Se andares por lá, experimenta, porque são realmente fenomenais. Eu não percebo bem a relação, mas são de facto muito boas. Tem que ter peixe. Tem peixe. Então, vamos lá ver. Uma sopa de peixe algarvia para a Custódia, muitas amêijoas e pão para a molhanga, não é? Sim, claro. E molha-se o pão na molhanga. Se puder ser alentejano, agradeço. Claro. Se não, de Mafra ou de Rio Maior também, pá. Muito bem, muito bem. Eu posso ficar com uma sopa de peixe do centro do país, se me puderem providenciar. E a sopa de peixe também como com pão. Pois claro, no final também. Mas parte primeiro. Tipo croutons. Faz. Às vezes posso ter uma fatiazinha, mesmo alentejano, uma fatiazinha na mão, uma colher, uma dentada. Uma colher, uma dentada. Okay. Ou então dou-me ao trabalho de cortar aos quadradinhos e pumba, vou-me meter lá para dentro. Neste maison de Espanha veio o quê? Pimentos padrão? Uns picam, outros não? Agora poucos picam. Pois, poucos picam, não é? São feitos muito à pressa, se calhar. E huevos rotos, pode ser ou não? Me gusta mais huevos fritos. Ok. Então, rotos. Huevos fritos, muito bem. E revueltos. Eu comi imensas vezes. Revueltos quando chega a casa e uma pessoa tem muita fome e almoço não lhe apetece fazer assim, coisas muito elaboradas, eu faço revueltos de tudo, de agriões, adoro revuelto de agriões, cogumelos. Revueltos serve para eu comer rapidamente e muito gratificada com a comidinha. Não há outra maneira de acentuar mais as diferenças de temperamento entre portugueses e espanhóis. Nós fazíamos mexidos, eles não, eles é logo uma revolução, é revueltos. Revueltos, é para partir tudo. Muito bem. Então está feito o menu, sobremesa, turrón ou não? Eu não sou muito de coisas doces, mas gosto, tenho duas pancadas de doces. As farófias e as rabanadas. Ok. Uma rabanada bem feita é maravilhoso. Então, lá está, com ovo. Lá está. Então as rabanadas eu peço à minha mãe, que já herdou a receita da avó, e ela arranja aqui umas rabanadas realmente boas. De vinho e de leite, há de tudo. Quer dizer, as tradicionais é leite. Exatamente. E há algumas naquele café muito famoso no Porto, como é que se chama? Há vários, há o Majestic. O Majestic, que tem uma rabanadinha, que até nem é muito grande, é pequenina. Mas depois até ali aquilo tem ovos, tem doce de ovos ali misturado e uma nozinha. É maravilhoso, mas é um shot de açúcar. Estamos de água na boca. Vamos agora acompanhar isto tudo, regar isto tudo com uma boa música, e porque estamos com uma grande senhora do teatro, Custódia Galego, cada vez que está no camarim a preparar-se, tem a sua própria playlist. Annie Lennox tem esta versão de I Put a Spell on You. E porquê esta canção? É das que a dispõe melhor antes de entrar em cena? Porque tem muito ritmo, tem uns baixos que eu gosto muito de baixos, e porque tem a voz fenomenal daquela mulher, que até sinto uma certa inveja. Então ficamos com isto. Annie Lennox, Put a Spell on You. Estamos à conversa com Custódia Galego. Está em cena na hora que estamos a gravar esta entrevista com definitivamente as Bahamas, mas vamos falar agora também de outra grande peça que teve recentemente, A Médica. Até já. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put
love you anyhow, and I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Ooh, I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Because you're mine. Annie Lennox, Put a Spell on You, escolha de Custódia Galego. Estou a falar com ela a propósito da peça Definitivamente das Bahamas, que está em cena no Teatro Variedades, no Parque Mayer, na altura em que estamos a gravar esta entrevista. Mas este ano também trouxe outras grandes surpresas, nomeadamente o Prémio do Globo de Ouro pelo seu desempenho na peça A Médica. Custódia, é assim, não vale a pena falar no papel de uma vida, porque isto vai-se fazendo sempre a próxima peça e o próximo é que é o papel da vida, é assim que se deve pensar. Mas, É assim que eu penso. para alguém que esteve durante 3 anos a estudar medicina, de repente aparece este papel, com esta carga toda, isto é um bombom, não é? Não, e foi muito Qual foi a reação quando viu o texto, quando recebeu o convite, quando viu o texto? Ou já Eu conhecias o confesso que não tive muito tempo de fazer essa analogia sozinha. Fui um bocadinho estimulada. Aliás, por muitos colegas, quase todos os colegas daquele ano da faculdade foram, porque nós ainda comunicamos, não é? Mas foram e esperaram por mim, fizeram questão. Não acabaste de medicina, mas olha, parece que era um karma. Era o destino. Sim. Mas esta peça já chegou depois de muitas peças, porque comecei em 84. Claro. E eu teatro acho que nunca parei de fazer. Foi na Comuna que Não. Conservatório, não é? Sim, conservatório. Sim, a Comuna aparece. Eu estava a acabar o 4º ano do conservatório e já sabia e conhecia o trabalho do João Mota, que naquela altura alguns grupos eram escola. Mas a Comuna tinha um curso de 2 anos muito completo e com os ensinamentos particularmente do João Mota. E, portanto, abriu esse curso na altura em que eu ainda estava a acabar o conservatório, e eu inscrevi-me e ele aceitou-me e, portanto, houve ali um bocadinho que fizemos as duas coisas ao mesmo tempo e depois fiz os 2 anos da Comuna. Mas eu comecei a trabalhar como profissional, não na Comuna, mas no Teatro Ibérico. Exato. Aquele edifício lindíssimo ali Sim. É um antigo convento, sim. É uma Foi sala... para aí em 86, acabei em 84, eu acho que fui para lá em 86. Muito bem. Mas estávamos a falar da questão de ter tido o curso de medicina, os seus colegas médicos encontrarem-na no final da peça, a dizer que aquilo era um karma, e a peça chegou-lhe às mãos já depois de muitas, mas qual é que foi a sua reação quando viu o texto, quando percebeu o que é que estava ali? Que era muito texto para mim. Mas que era mas era um texto, e é um texto riquíssimo em termos das questões sociais que hoje em dia estão em cima da mesa, ou deviam estar constantemente em cima da mesa, que são as diferenças, todas as diferenças com que nós estamos, a identidade, o que é a identidade. A identidade não é aquilo que nós estamos por fora, o que vestimos, o que dizemos. O que dizemos é mais ou menos, é um bocadinho também.
Mas a identidade somos nós, mas não tem nada a ver com o exterior ou a que grupo pertencemos. E isso hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em lidar com o racismo, com as fobias todas, com o não aceitar a diferença do outro e ser quase agredido por o outro ser tão diferente. E esses temas estão muito, mas mesmo muito, muito bem tratados, dramaturgicamente falando. E depois temos a encenação do Neves Neves, que a encenação não é que seja uma coisa completamente independente do texto, que não pode ser. É sempre uma interpretação de como pôr aquilo em cena para contares bem aquela história que alguém escreveu, não é? Mas tem o ponto de vista do encenador. E isso faz toda a diferença também. Para quem nos está a apanhar agora e se calhar pode não ter visto o espetáculo, eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Se me faltar alguma coisa, diz-me por favor. E eu estou a oscilar em tratar por tu e tratar por senhora, como a reverência me merece. Mas pronto. Mas a peça fala sobre uma médica que está num centro de investigação de Alzheimer, não é? E há um paciente... Foi ela que criou. Foi ela que criou. E há um paciente que não tem já as faculdades todas, não pôde tomar esta decisão, e a família impõe que haja um padre que vá até lá interferir, digamos assim, de alguma forma nos procedimentos médicos. Que é o ser religioso. A primeira diferença é ser religioso e não ser religioso. Exatamente. Ser cientista e ter as suas próprias regras de relação moral com a pessoa que está frágil à sua frente. Tem a ver com o escritor propõe que o aspecto físico, a qualidade física e o género do ator não seja o do personagem. Ou seja, uma atriz está a fazer o papel de médico homem e diz que é homem, portanto o que interessa na identidade é qual é a minha identidade, e quem sabe qual é a minha identidade sou eu, e o outro tem que aceitá-la, mesmo que diga, mas tu és preto, porque é que dizes que é branco? Não, eu sou branco. Exatamente. Ou homem e mulher e pronto, exato. Esse detalhe de encenação está é espetacular, é espetacular. Aquele texto está muito, muito, muito bem construído dramaturgicamente. A sociedade ainda não aceita a diferença. Tolera, mas não a aceita. Nós, quando vemos celebrado o dia da tolerância, ou a tolerância disto, a tolerância daquilo, não nos damos conta de que é uma palavra um bocado agressiva, tolerância. Eu acho mesmo. É meramente permitir ao outro que possa respirar ali. É assim, eu tolero que tu estejas no mesmo sítio que eu. Mas não estou necessariamente a pensar ser teu amigo. Não, mas não é uma aceitação. Isto não é uma aceitação. Não é? E a tolerância é ofensivo, na minha opinião, porque está nesse limbo que não é nada. Não será... Nem estás contra, nem aceitaste aquela pessoa. Mas não será apenas um grau zero? As pessoas falam de tolerância como tipo primeiro passo. Eu não acho que é um grau zero. Ou seja, dão já por garantido, não é? Está resolvido. O problema resolvido. Não é inócuo. Estás a tolerar aquela pessoa, não é inócuo. Pois não, eu concordo. Mas no entanto, podemos ver ou como estamos a parar aí, ou é o primeiro passo. Agora vamos lá desenvolver para outras coisas. Eu não acho que seja o primeiro passo. As pessoas desculpam-se, não é? Ou aceito ou renego, ou não quero. Muito bem. Tolerar é mesmo uma coisa que me faz até calafrios. É a diferença talvez entre permitir ou dar-se a conhecer, partilhar, falar verdadeiramente, confiar, tomar as dores do outro. Confiar que vai ser possível dialogar, pelo menos. Posso não concordar com nada, mas aceito ouvir-te. E esta peça, a médica, ajudou a que isso acontecesse? Sim. Na opinião da história? E ainda discuto muitas vezes aquela coisa que surgiu por reação da comunidade trans de dizer que nós também queremos trabalho porque também somos atores. Acoplado a isso veio, então o que é a representação, não é? Mas isso é outro assunto. Sim. Isso é outro assunto. O que se discutiu muito e que era parvo era, então agora sou atriz e não posso fazer de homem, mas, ou não posso fazer um personagem trans só porque eu não sou, ou homossexual e só porque eu não sou. Não, então onde é que está o fascínio da representação? Exato. Que é o fascínio de conseguir entrar dentro da identidade daquela pessoa através dos comportamentos que alguém escreve e descreve, tentar ser ela naquela ação, ser ela no sentido da personagem. Onde é que está esse fascínio? Aliás,
Se há coisa que eu ainda quero fazer, porque normalmente quando me perguntam o que é que tu ainda desejas fazer, eu digo bons espetáculos, e é isso mesmo que eu acho. Mas se há alguma coisa que eu ainda gostaria de fazer e que já vem dá muito tempo, até não sei se não foi logo. Olha, exatamente, foi no início da tentativa de fazer esse grupo de teatro lá na faculdade que eu fui buscar um encenador e o encenador propôs-me um trabalho como este, um travesti. As mulheres, as atrizes, não há muitos textos a fazer um homem. Ok. Ou seja, o género, que é o meu género feminino, fazer um homem. Porquê? É um personagem como outro qualquer, mas só que quando nós construímos um personagem, como nós nos pomos na situação ou a tentar ser aquela pessoa, nós vamos às nossas referências, àquilo que faz parte da nossa experiência. Eu preciso de ter instintos assassinos, mas não preciso de experimentar ser assassina para tentar viver, sentir aquela personalidade. E, portanto, vou buscar uma coisa que eu acho de uma experiência minha que tenha a ver com essa emoção para tu seres verdadeiro e conseguires convencer os outros que és mesmo aquilo. Quando o género é diferente, há muita coisa que eu não sei, que tem a ver com a experiência daquele ser humano, que por ser de um género diferente, tem um corpo fisicamente diferente e, portanto, relaciona-se com tudo de uma maneira diferente. Eu não posso ir buscar referências que tenham a ver com o género. Portanto, para mim é um desafio de construção de personagem acima da média. É por isso que eu gostava de fazer. Não sei se é politicamente correto ou não, mas tenho esse desejo. Mas deve haver gente a ouvir isto e a ter curiosidade em vê-la nesse papel. Sim. E se houverem encenadores ou escritores aqui neste momento, quer dizer, olha, se calhar estou com vontade de escrever alguma coisa já. Às tantas faço uma proposta. Mas isso não precisa. O que eu estou a dizer é que quero fazer um papel masculino. Um Shakespeare, seja o que for, hotéis, quanto mais para trás vamos, mais papéis masculinos existem, não é? Sim, exatamente. Importantes. Porque a sociedade era feita de gente importante. Macbeth com os géneros invertidos era capaz de ser muito engraçado. Pois não, estás a ver, a Lady Macbeth ser um homem e o Macbeth ser uma mulher. Mas não se pode chamar a isso géneros invertidos. Ou seja, eu vou fazer aquele personagem. Sim. Eu vou fazer aquele personagem. Não é do meu género, ou seja, o meu corpo não se identifica exatamente com o dele, mas eu vou usar o meu corpo, ou vou tentar usar o meu corpo como ele o usaria. Exatamente. Eu acho que isso é que é o grande desafio. Nem sei se isso se conseguiria fazer um bom trabalho. Mas era uma ideia muito gira. É um desafio muito grande. Para mim. Fica aqui a consignação. Não é demais recordar que neste momento podem ver a Custódia Galego com todo este manancial de conhecimento sobre teatro e toda esta ambição de ideias extraordinárias ao lado de Marcos Darede no espetáculo Definitivamente das Bahamas, e a Cristina Gaioso também. É uma atriz jovem galega. Sim, outra coincidência gira. Mas vamos agora viajar aqui um pouquinho para os tempos entre Oliva de la Frontera e Porto Alegre. Vamos viajar também ao sabor da música. Custódia, pedimos aqui Caetano Veloso com Capullito de Alelí, ou seja, Caetano Veloso a cantar em espanhol. Exato. Estamos a falar também de alguém a colocar uma personagem em cima, não é? Porque para cantares em espanhol também estás a colocar uma personagem. Todos os cantores fazem, no fundo, também uma personagem, não é? Porque interpretam aquela lírica, cantam com aquela melodia que lhes faz bem ao coração e que é assim que eles querem comunicar aquela lírica. E eu acho que é sempre uma interpretação, pelo menos, não é? Pode não ser construir personagens, mas não está muito longe, acho eu. Isto é de um álbum que a Custódia gosta particularmente, é o Fina Estampa, de Caetano Veloso, em que ele põe o samba um pouquinho de lado e abraça o salero. É isto que acontece? Mais ou menos. Não sei, ele tem... O samba não sai dele, não é? Ele tem muitos álbuns cantados noutras línguas, em inglês. Sim. Ele é mesmo só um extraordinário músico, um extraordinário intérprete, um extraordinário artista. Vamos a isto, Caetano Veloso, Capullito de Alelí. Estamos à conversa com Custódia Galego e a seguir vamos... talvez à infância, com, sei lá, Julio Iglesias, Joselito, Marisol. Já vamos, até já. Lindo capullo de Alelí,
Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Caetano Veloso com Capulito de Alelí, do álbum Fina Estampa, escolha de Custódia Galego. Claro que tínhamos de ter aqui um pouquinho de Saleiro, um pouquinho de Cervantes, mas claro, sempre misturado com a língua de Camões. É um bocado entre estes idiomas que se faz a vida da Custódia naquela infância, naquela adolescência, sempre aos saltos entre Porto Alegre e Oliva de la Frontera. Era isto? Era um bocadinho, porque em Porto Alegre está ali perto de Badajoz, Sim, e depois sim, era sim, mais sim. 80 quilómetros até Oliva de la Frontera, mais um bocadinho, pronto, era mais para dentro. E a minha mãe, estava lá a minha avó, o meu avô, a minha titinana, que era a irmã mais nova da minha abuela. E eram pessoas que eu gostava muito, 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 muito de estar. Eram afetuosas, protetoras. A minha avó contava-me histórias em lenga-lengas. Tenho muita pena de nunca ter-me lembrado, naquela altura também era pequenina, não é? De gravar. Tenho muita pena, e era extraordinário. E a minha mãe ia lá muitas vezes, ao fim de semana, pegava no meu pai, vamos embora, temos que ir ver a minha mãe. Nem que fosse 15 em 15 dias ia, e depois, naquela altura, havia 3 meses de férias, né? Claro. Era o final de junho, julho, agosto, e depois só começávamos em setembro ali mais coisas. Portanto, esses 3 meses eu ia para a casa da minha abuela porque era outro mundo. Entravas em férias e saías em vacaciones. Em vacaciones. A Porto Alegre era uma cidade de província como tantas outras nessa altura. O fascismo estava instalado e, portanto, e a minha mãe era muito tradicional e o meu pai também, e, portanto, nem pensar de me deixarem sair à noite em Porto Alegre, nem ir para o café como algumas das minhas amigas, e não sei, nem pensar. Mas em Espanha, sim.
Em Espanha, a minha abuela abria a porta às 7 da tarde e nós podíamos. E era a Espanha do Franco, a mesma. Quer dizer, Sim, politicamente claro. as coisas mas eram mais ou menos a era mesma outra situação. cultura A em cultura é termos diferente. do uso do tempo, Pois. das relações sociais. O passeio, não sei se sabes o que é. O Sei, passeio sei. é às 7 da tarde, tu sais, Salir comer a la pipas calle. e termossos ou outra coisa qualquer, andas de um lado para o outro num passeio, que normalmente é no centro da cidade ou da vila, ou seja o que for, que está cheio de árvores e está no meio das ruas, mas é um passeio, normalmente está perto da igreja e das zonas principais, da Câmara Municipal, e as pessoas andam de um lado para o outro, à conversa, a parar nos botecos a beber uma cerveja, portanto, eu não, né? Era Coca-Cola e cacera, e falam, e estão uns com os outros. E depois vão para casa a cenar, por volta de 9h30, 10, e cama. Exato. Ou seja, o passeio era um hábito diário que te dava. E ao sábado e domingo podia-se ir a essas festas eram quintais. Eram quintaizinhos em que havia música gravada ou não, daqueles conjuntos, como nós tínhamos também nas nossas aldeias, os conjuntos que faziam os remakes e cantavam em inglês muito mal cantado, mas pronto, lá tinham para animar as pessoas, para as pessoas dançarem. Ao fim de semana havia essas festinhas. E era aí que ouvias Pink Floyd e Led Zeppelin. Não, isso Pink Floyd não ouvia aí. Isso Pink Floyd ouvia na minha casinha e com os meus amigos. Muito bem. De qualquer maneira, Também levava o giradisco para casa da minha abuela, mas Pois. em Espanha havia sempre música em todo lado, portanto não valia a pena. mas há uma história de pôr os giradiscos a tocar para a Na vizinhança varanda, toda. Porque Isso a cá? casa onde eu vi, não, a casa onde eu vivia em Porto Alegre tinha aquelas varandas corridas que corriam não sei quantas assoalhadas e era um corredor de varandas ao ar livre. Como não tinha permissão a toda hora de ouvir música alta dentro de casa, eu achava que fora de casa podia. Claro que às vezes mandava-me calar, né? O que é que a DJ Custódia punha para a vizinhança? Essa coisa toda, os Pink Floyd, os Genesis, Procolaram, Led Zeppelin também. Led também. Zeppelin já conheci depois, era mais não era tão, não, como é que se diz, tão pop, era música mais erudita. Dos bailaricos em Espanha, o que é que ficou na memória? Marisol? Músicas Marisol, Júlio Iglesias, havia muito flamenco também nessas festas. Ou seja, Sevillanas. essa espontaneidade acaba depois por passar também alguma garra diferente na hora de depois cá, Não por sei. exemplo, teimar que tem que haver um grupo de teatro na Faculdade de Medicina? Pois, não sei, eu não sou capaz de separar etapas da minha vida e formações da minha vida, não consigo ver assim, cortada. Foi tudo um misto. Eu acho que o conservatório, e ainda hoje não sei explicar porque é que me convidaram. Queres fazer parte da Associação de Estudantes e de repente apetecer-me a memória que eu tenho. E que vai parecer sempre, já era a vocação. Não, a memória que eu tenho é que, para mim, o teatro acoplado às universidades e às faculdades era uma coisa tradicional. Até porque também tem a ver, se calhar, com as necessidades intelectuais das pessoas que querem ter um curso superior, querem saber mais, são curiosas e querem saber mais coisas sobre aquele assunto e depois serem profissionais do assunto. Eu sei que praticamente foi só isso. Depois, claro, também vinha da minha ignorância, porque se calhar vivia em Porto Alegre, a minha ignorância de que os artistas não se formavam, não havia escolas para artistas, era só talentos. Era quem cantava, nascia com uma boa voz, podia ser cantor. Quem nascia com um bom corpo era bailarino. E de repente cheguei a Lisboa e fui buscar alguém no conservatório e percebi-me que havia uma formação para atores. E eu, espera aí, então isto do teatro, não sei o que, também se aprende. Não é assim só quem tem tendência. Havia uma ciência. E pronto, e foi isso que me levou a ver o que é que era aquilo. E depois, claro que adorei. Pronto, foi um mundo que se me abriu à minha frente que eu não tinha conhecimento senão no meu imaginário.
Esta conversa fabulosa foi voando e lá está. Fico sempre com esta sensação de querer ficar a conversar ainda muito mais tempo com uma convidada. para outro como a dia. Custódia. Fica para outro dia, pode ser. Marcamos um passeio. E lá está, já se foram as travessas da ameijoa, já se foi a sopa de peixe, já tratámos das farofes e das rabanadas. Estavam tudo ótimo, asseguro-vos. Entretanto, não posso deixar de ver esta questão, porque já reparei da parte da Custódia que há uma preocupação grande também em dizer que os atores têm que saber lidar com a frustração dos nãos, nomeadamente nos castings, etc. Sobretudo os mais novos. É às vezes um Nós conselho são que menos parece que dá. escudados, não é? Exato. Não é que não custa toda a gente. Enquanto mãe e sobretudo enquanto avó, essa experiência, essa resistência a essas frustrações, é um valor que consegue passar para os netos, por exemplo? Para o filho, Eu imagino espero que sim. Eu espero que sim, porque acho que isso é muito importante e é cada vez mais importante porque a sociedade está a ficar cada vez mais competitiva. Não sei se é porque somos muitos, não sei, mas está a ficar. E eu espero que sim, porque isso traz tranquilidade, traz mais tranquilidade, porque não estaremos sempre em tensão, sempre com medo de não prestarmos. Eu não fiquei ali porque não presto, não sou suficientemente bom. Não pode ser, são acasos. São acasos porque os castings, quando tu fazes um espetáculo e não fazes um bom espetáculo ou não tens uma boa performance, sim, podes dizer sim, não fiz, não, trabalhaste e não resultou. Um casting é uma coisa que é do minuto, tem a ver com o mood em que aquela pessoa que te está a avaliar naquele bocadinho tem, Muitas a expectativa que um realizador tem daquela personagem e que tu até podes achar que fazes melhor, mas a expectativa dele não é essa e portanto não é porque tu não prestas, é porque não dá para acontecer. E saber lidar com essas frustrações, até porque escuda melhor, acho eu, para o resto da vida, porque vamos ter frustrações a toda a hora. A única coisa, por exemplo, agora a propósito dos pequeninos e da educação, a única coisa que uma pessoa não... que eu sempre lidei pior é a sensação nítida de que se fizeste uma coisa mal feita não vais poder voltar atrás. Na educação não se pode voltar atrás no conto, porque ele já cresceu, já passou aquilo. Podes melhorar a partir de agora ou tentar outra coisa, mas não podes refazer aquilo que não fizeste ou que não deste. Essa é mais difícil de lidar, mas lá está. Não é um casting. É um espetáculo. Acho que foi o Milor Fernandes que disse que a vida é escrever um caderno a lápis sem poder ter borracha. É isto. Exatamente. Mas pronto, foi assim também que se escreveu este programa e vamos terminar com uma canção portuguesa. Podemos assim, do vasto buffet de artistas portugueses que a Custódia gosta, vamos para onde? O Jorge Palma, o Deixa-me Rir até me arrepia. Então é isso mesmo, deixa-me rir. Já agora, para troca de cromos, a minha preferida, o Jorge Palma, é o Estrela do Mar. Mas vamos para o Deixa-me Rir. Eu tenho muito, o Jorge Palma tem muitas. Boa, tanta coisa boa. Custódia Galego, foi um enorme prazer este Mesa para Dois. Nunca é demais recordar que à data que estamos a gravar este programa está em cena com definitivamente as Bahamas, está no Parque Mayer, no Teatro Variedades e vale bem a pena. E vale bem a pena Não depois dissemos seguir. o horário do domingo, que também é particular, que é às 8. Às 8, ou seja, quarta a sábado às 7 da Aquela tarde e sensação domingo às 8. das matinés. Não apetece nada, é meio da tarde, não consigo almoçar como deve ser. E tenho que ir já não trabalhar. tem desculpa. Não, senhor. Agora não. 8 da noite. Vamos a isto, aproveitem, porque vale sempre a pena vê-la em palco. E Custódia, uma vez mais, não quero mais agradecer. Ficamos com Jorge Palma, Deixa-me Rir. Eu volto brevemente com mais um amigo ou uma amiga. Deixa-me rir. Essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar e não é teu que queres vender. Não. Deixa-me rir. Tu nunca lambeste uma lágrima. Desconheces os cambiantes do seu sabor. Nunca seguiste a sua pista do regaço à nascente. Não me venhas falar de amor.
Deixa-me rir. Tu nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto apreço. Esse curioso alambique onde são destilados noite e dia o choro e o riso. Deixa-me rir. Ou então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre só por um instante, iluminar o teu refúgio, aquecer-te essas mãos, rasgar-te a máscara sufocante. Pois é, há quem viva escondido a vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer segunda-feira.